Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Filipenses. Aleluia. O Pepe falou assim: já preparei 2 litros ali para você. Sabe que eu bebo água, né? Beba água, viu? Beba água, viu, Henrique? Cada vez que eu vejo o Henrique, ele tá com uma lata de coca na mão. Filipenses, capítulo de número 4. Versículo 10 em diante. Amém? Filipenses, capítulo de número 4, versículo 10 em diante. Podemos ler? Diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Texto bem conhecido, né? O apóstolo Paulo está agradecendo uma oferta que ele havia recebido da igreja de Filipe. Está demonstrando gratidão, falando assim: muito obrigado por terem se lembrado de mim. Não que vocês haviam se esquecido, mas talvez tenha faltado oportunidade. Não falo isso por necessidade. Então Paulo começa a falar algumas coisas. Podemos tirar algumas lições deste texto, olhando, para nós, olhando para o que nós temos acompanhado, não só no mundo, naqueles que não creem, que não conhecem a palavra, mas também na igreja. Paulo, ele começa a dizer que ele aprendeu a se contentar com aquilo que ele tinha, que ele havia aprendido a viver tendo muito, e havia aprendido a viver também tendo pouco. E isso nos dias de hoje é uma dádiva, porque as pessoas elas estão presas a isso. Muitas pessoas elas não se sentem felizes, muitas pessoas elas não se sentem plenas ou realizadas, porque elas estão presas ainda em coisas peculiares, em coisas mínimas. E elas estão em um ciclo vicioso. Se a pessoa não tem muita coisa, ela entra em um ciclo em busca do trono, em busca do ouro, e a pessoa entra, e se a pessoa já tem muito, o que ela pensa: eu preciso de mais, porque o que eu tenho ainda é pouco, então eu preciso de mais. E os que têm pouco não são felizes, e os que têm muito não são felizes também, não são completos, não são plenos. Mas Paulo, ele aprendeu. Nós sabemos que Paulo era um homem que provavelmente tinha muitas posses, de uma família reconhecida, Paulo, ele era
Ele era um homem instruído, cidadão romano, fariseu. Um homem que tinha influência, estudado, que provavelmente viveu uma vida farta. Só que agora ele conhece Jesus, a vida dele vira do avesso, o perseguidor agora se torna perseguido, ele é preso, ele é acusado de coisas que ele não fez, ele é acusado de coisas e paga por ser bom, passa necessidades, mas ele diz que ele aprendeu a se contentar, porque já aprendi a contentar-me. Paulo, ele era contente, Paulo, ele era feliz, independente da situação que ele estivesse. Paulo, quando ele escreve este texto, ele está preso em Roma, está preso, esperando um julgamento, ele poderia ser morto a qualquer momento. Paulo escreve: mas eu aprendi a contentar-me com o que tenho, a viver na fartura e a viver na escassez, a ter muito e a ter pouco, a ter fartura e a passar fome. Eu aprendi a contentar-me em todas essas situações. E depois Paulo ele explica: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um versículo bem conhecido, né? Nós colocamos os adesivos na nossa bicicleta, no nosso carro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sei se a Kátia já fez um quadro. Já fez, Kátia, um quadro assim, né? Quem nunca, né? Já escreveu no MSN, né? No Orkut. Eu sou do tempo do Instagram, mas eu vejo. Meu cunhado já teve Orkut. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Marcel, e as pessoas, elas pregam isso aí nas igrejas. Olha, você pode tudo, viu? Olha, você pode trazer seu envelope de R$1.000 aqui, e daqui a um tempo em buscar um de 10 mil, mas não aqui, mas você vai ter, porque você pode todas as coisas, sabe? Você pode tudo, todas as coisas você pode, mas o texto não fala de coisas superficiais. O texto ele vai além destas coisas superficiais. O texto ele fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? O feijão, amém? Sim, o feijão é fonte de ferro. Mas quando Paulo fala de se fortalecer, ele fala de se fortalecer no Senhor. E quem se fortalece no Senhor, ele ganha uma força sobrenatural, uma força sobre-humana, uma força que está além daquilo que nós podemos com a nossa própria força. Eu, ser humano, William, eu tenho a minha força. Eu tenho a minha força, que tem sido pouca. Estou cansado. Eu tenho a minha força. Acordo cedo. Milagrosamente, esses últimos dias eu tenho acordado sem despertador, Pepe. Acordo assustado, perdi a hora. Quando eu vejo, nem despertou o celular. A gente trabalha, né? Pessoal aí que já trabalhou, fez faculdade, né, diácono? É difícil. E a gente vai naquilo que a gente pode, naquilo que a gente consegue. Mas há circunstâncias, existem circunstâncias, se você não passou, você passará por circunstâncias que a nossa força humana não será o suficiente.
A nossa força humana não será o suficiente. E então nós nos lembraremos dele. Eu me lembro de quando eu perdi o meu pai. Eu era jovem, mas eu havia conhecido Jesus há não muito tempo. E aquilo me deu força. Aquilo me fortaleceu. E eu tenho certeza de que se naquele tempo, naquela época, eu ainda não tivesse conhecido Jesus e a sua palavra, eu teria desistido, teria sucumbido. Eu podia naquela época, naquele tempo, sentir Deus me fortalecendo. A minha força naquela época, a força humana minha não foi o suficiente. E o Senhor me fortaleceu. E as pessoas, elas estão presas a esse ciclo. O que eu tenho não é o suficiente, eu preciso de mais. Aquele que tem muito pensa, eu tenho medo de perder o que eu tenho, eu preciso me resguardar. E as pessoas, elas nunca houve tanto estresse, nunca houve tanta depressão. Hoje eu ouvi que há mais de 300 mil pessoas no mundo, aliás, mais de 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. Mais de 300 milhões de pessoas no mundo com depressão, que vem do estresse, que vem do medo, que vem da preocupação. As pessoas têm medo de perder o seu emprego, as pessoas têm medo de perder o seu casamento, as pessoas não conseguem mais conviver umas com as outras. As redes sociais estão aí para nos aproximar, mas está nos distanciando uma das outras. As pessoas conversam muito menos hoje, os pais têm menos contato com os filhos, a referência dos filhos não é mais os pais, são outras. O mundo está invertido, as coisas estão invertidas, as pessoas estão presas em um ciclo, que elas colocam aquilo na cabeça: eu preciso vencer, eu preciso estudar, eu preciso vencer profissionalmente, eu preciso ser bem sucedido, isso precisa dar certo, aquilo precisa dar certo. As pessoas não estão mais preparadas para o dia mau, as pessoas não estão mais preparadas se algo por acaso der errado, não. E quando algo dá errado, e quando alguma coisa de ruim acontece, quando algo que não está no controle, algo assim desse tipo acontece, muitos desistem, desanimam, porque a fonte de força de muitos, a fonte desta força não tem sido o Senhor, não tem sido a sua palavra, não tem sido a convivência com o Espírito Santo, o relacionamento com Deus. Paulo, ele fala de uma forma muito natural. Olha, eu não digo isso por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído ou aprendi. Em algumas versões fala, eu descobri o segredo. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E no 13 ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que nos fortalece. De quem vem a nossa força? De quem vem a nossa força? A gente tem que entender isso. Nós dependemos do Senhor. Fazemos a nossa parte como pessoas, como cidadãos, sim. Mas nós que conhecemos a palavra, nós precisamos dele, da força dele. Efésios 6, naquele texto que fala da armadura e tudo mais, fala, fortalecei-vos na força do seu poder. O inimigo já está derrotado, amém, muito bem. Mas nós precisamos nos fortalecer.
Quem aqui faz academia? Uma pessoa na igreja toda, a igreja é sedentária. A igreja é sedentária, vida cristã sedentária. Pode cortar essa parte no ao vivo, não dá, né? O pastor e a Tainá, e a Pietra? A Marcinha também faz, cadê a Marcinha? Marcinha também. Andres? Pilates? Yoga? Nada contra, Andres. Pastor treina, né? Tem ali pastor, né? Não falha. Qual a frequência, pastor? 4 vezes na semana? 5 vezes. Pastor, se por acaso você parar de treinar, o que acontece? Há uma perca de massa muscular. O que acontece? O corpo começa a mudar. Tudo que ele construiu nesses anos vai se perdendo. Não vai ser de uma vez, mas vai ser aos poucos. Então, cada dia, ele tem que manter. Tá treinando, bebê? Mas tá pago, né? Olha o que acontece. Paga, mas não vai. Se a gente não permanecer como na academia, né, em um treino, se a gente não continuar ali, né, no dia a dia, aquela massa muscular que a gente vai perdendo, né, na nossa vida física, acontece da mesma coisa na nossa vida espiritual. É necessário que nós nos fortalecemos no Senhor. É preciso que nós a cada dia façamos os nossos treinos espirituais. É necessário uma leitura bíblica, é necessário um tempo de oração, é necessário meditar na palavra, é necessário saber que a nossa força, que a nossa força essencial que há dentro de nós, a espiritual, aquela que nos mantém em pé, aquela que nos faz resistir, aquela que nos faz permanecer de pé, aquela que nos faz, sabe quando a gente vê um pastor aprontando ali, quando a gente vê um irmão fazendo algo de errado ali, sabe, a gente não dá bola, a gente não está nem aí, porque a gente está fortalecido no Senhor, porque a gente está firme. O irmão falou de mim, o irmão fez fofoca de mim, não sei o que, sabe, eu não me importo, porque eu estou firme, eu estou fortalecido. Algo de ruim aconteceu, algo terrível aconteceu, podemos passar, a gente sofre, normal, mas a gente não cai, a gente não desiste, a gente pode até sofrer, mas a gente se levanta, porque estamos firmes, porque estamos fortalecidos. Experimenta ficar 1 ano sem vir à igreja, sem ouvir a palavra, sabe o que acontece? Você vai desviar, não é porque foi feita uma lavagem cerebral, não é por isso, mas é porque você vai se enfraquecer. Agora tenta fazer o mesmo teste, a mesma experiência, tenta ficar 1 mês sem se alimentar, sem comer arroz e feijão e uma salada, uma proteína. O corpo padece. Quando falamos de poder, todas as coisas, naquele que nos fortalece, é suportar a vida. Quantos não falam que a vida não é fácil? Mas nós podemos todas as coisas. Nós podemos, Diácono Sandro, podemos, Rafael, nós podemos, porque não é o pastor que me fortalece, não é o João Pedro que me fortalece, não é o evangelista que me fortalece, mas é o Senhor, é a palavra dele. É quando eu leio a palavra e eu vejo o que aconteceu e o porquê de tudo isso, e eu entendo que nada pode me separar desse amor. Eu entendo que o amor de Deus foi provado por nós através de Cristo na cruz.
Sabe, quando eu olho para a palavra, então eu começo a me fortalecer e eu começo a entender que a enfermidade não tem mais poder sobre mim, que o pecado não tem mais poder sobre mim, que quando eu oro e falo com Deus, Deus me ouve. Quando eu entendo, eu olho para a palavra e vejo, hoje estou justificado, que a minha posição é junto ao Pai. Eu me fortaleço. Eu me fortaleço nele, eu me fortaleço na sua palavra, eu me fortaleço na sua presença, no seu Espírito, que agora habita em mim. Há uma força dentro de nós. Há uma força, Jonathan, dentro de nós, que às vezes nós nem imaginamos. Que às vezes nem imaginamos. Quando já ouviram falar de Sansão? Sansão era usado por Deus de uma maneira diferente. Enquanto eu meditava na palavra, força, me veio Sansão, arrancando os portões de Gales, na força do seu braço, carregando no seu ombro, subindo um monte. Mas a força, Henrique, não vinha dele. Isso só acontecia quando o Espírito Santo poderosamente se apossava de Sansão. Um homem que nasceu para fazer a diferença. Mas quantos já não viram a história dele? Ele brincou, ele não deu a devida importância, fez coisas que não era para fazer, e às vezes nós temos feito isso também. Olha, Sansão, você não pode nunca ter contato com qualquer tipo de cadáver, porque você é nazireu, você nasceu debaixo desta aliança. Sansão ia lá e fazia o que não era para fazer. Você não deve se relacionar com esse povo, com essas mulheres. Sansão ia lá e se relacionava. Sansão, você não deve fazer isso. Ele ia lá e fazia. Não dava muita bola, sabe, Fabinho? O Fabinho está lá dando o treino dele. Olha, você não pode abrir espacate. O cara vai lá e abre, perde uma perna. Radical, né? Obrigado, bebê. Sansão brincou. Um homem que era conhecido pela sua força, um homem que era conhecido pelos grandes feitos que fazia, mas que não era por causa dele, mas era por causa da força que vinha sobre ele. Descobre o seu segredo, ele vai preso, vira uma espécie de um escravo lá, fica lá rodando uma roda lá, moendo trigo, vira piada, cego. E assim acontece com a gente, se a gente começa a brincar com aquilo que a gente recebeu de Deus. Quando a gente começa a não dar importância mais para as coisas de Deus, a gente acaba ficando cego, a gente acaba perdendo o foco. E o motivo e a razão pelo qual nós vivemos deixa de ser o motivo certo e a razão certa. Sansão era para ser juiz, mas ele quis viver a sua vida, brincou. Mas é legal que ele pede mais uma vez. Quando ele está lá preso naquele templo, as pessoas estão adorando lá ao Deus deles. Ele fala: só mais uma vez, Senhor. Só mais uma vez, para que eu possa vingar o que eles me fizeram. E aquela força vem sobre ele novamente. A força não vem de nós. A força vem dele. Mas o que é mais legal é que não é mais como era com Sansão, porque aquela força vinha sobre ele, ele fazia feitos extraordinários, e aquela mesma força
ela não vem mais sobre nós, porque esta força, ela agora está em nós, está em nós. Nós não precisamos mais matar 1000 homens com uma queixada, não, mas nós derrotamos os nossos próprios limites, nós derrotamos o que mais nos assombrava, o pecado que nós não conseguíamos vencer, agora ele é vencível, agora ele pode ser vencido, porque há um poder em nós, há um poder em você, há uma força que nos faz triunfar, há uma força que nos faz vitoriosos, mais do que vitoriosos. Aleluia. Quando nós olhamos para Paulo, e vemos Paulo vencendo tantas coisas, imagine um homem influente, um homem mau, que não estava nem aí com os outros. Ele larga tudo, ele abre mão de tudo, por causa de Jesus, por causa do Evangelho. A Bíblia fala que ele considerou aquilo como esterco, tudo o que ele era, tudo o que ele havia sido, ele havia desprezado por causa disso que ele havia conhecido. Ele havia sido livre pela força que ele havia recebido. Um dia, ele, Paulo e Silas, eles estavam anunciando o Evangelho. E uma mulher começou a fazer lá as suas adivinhações, e eles foram e oraram, e aquele espírito saiu daquela mulher, e aquela mulher agora não dava mais lucros aos seus senhores, mandaram prendê-los. Paulo e Silas agora estão presos de forma injusta, simplesmente porque libertaram uma mulher que dava lucros aos seus senhores. Presos. Como que nós agiríamos? Como que nós agiríamos em uma situação que a gente não esperava, uma situação injusta? Mas Paulo, ele havia aprendido a se contentar. Ele havia aprendido a se contentar independente da situação que ele estivesse. Eles estavam presos, mas eles estavam contentes, porque havia uma força neles, porque eles podiam todas as coisas naquele que fortalecia eles. Eles estavam presos, mas e daí que eles estavam presos? Eles estavam com o Senhor. O que eles fazem, diácono? Começam a reclamar, não é? Começam a xingar os políticos, o imperador, é isso que eles fazem? Eles começaram a atacar coquetel molotov na prefeitura. Coisa aleatória, né? Não. Por volta da meia-noite, Bianca, eles começam a orar e a cantar louvores. Ah, não. É muito contentamento para mim. É muito contentamento. Eles começam a cantar louvores e a orar. Eles não estavam presos, eles estavam livres. Esses dias eu vi a história de um rapaz, não sei se você viu também. Essa história estourou em 2019, um homem, Archie Williams, negócio assim, ouviu falar, bebê? Archie Williams, negócio assim, eu sou péssimo no inglês, eu sei falar ok e goodbye só.
E esse homem, ele, 1982, 1983, não me lembro direito, uma mulher foi estrupada e esfaqueada. E este homem foi acusado do crime. Ouviu falar, Joe? Este homem era inocente, diácono. Ele tinha testemunhas, mas ele foi preso. Ele foi preso e ficou 37 anos preso. 37 anos preso injustamente. Ele era inocente. E perguntaram para ele assim, mas Hershey Williams, como que você fez? Né? Como que você fez para suportar? E ele disse, quando eu fui preso, eu poderia estar até preso, mas eu não deixei a minha mente ser presa. É um homem comum, mas nós aprendemos uma lição. Quanto mais nós que conhecemos a palavra, quanto mais nós Henrique, que fomos libertos de tudo quanto poderia estar nos prendendo. Não há mais nada que possa nos prender, não há mais nada que possa estar sobre nós, a não ser este poder. Aqueles homens, Paulo e Silas, poderiam estar até presos de forma física, mas a mente deles não estava, porque eles estavam firmes na palavra, naquilo que eles criam, naquilo que eles acreditavam. Se você pegar a sua Bíblia lá em João capítulo 15, você vai ver a história da videira. Inclusive em casa tem uma videira. Quem já viu aqui o meu status? Gente, é muito legal. Uma parreira com... Eu nunca vi isso aqui. Você viu já, bebê? E às vezes eu olho aquela videira e eu fico ali meditando. E eu fico entendendo ali, Pietra, como que é, sabe, Medina? Né, os galhos ali. E é muito interessante que um dia eu estava ali tentando arrumar, né, porque a gente tem que conduzir ela, né, senão ela cai assim. E um galho quebrou, Eduardo. O Eduardo não, esqueci o nome, meu Deus do céu, porque foi o nome dele. E às vezes eu quebrei o galho da videira. E eu lembrei na hora, cunhado, que se nós não estamos na videira, se nós não estivermos nela, abra lá, João 15, vai. João 15, vamos ler esse texto. E lá em casa também tem uma figueira. É o Oriente Médio. Tem? João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. E é legal, dando uma pausa aqui, a proprietária da casa disse que a videira já havia produzido uma vez, e tinha dado 2 cachinhos, sabe, Medina? E ela mesma podou, né? Podou que fala, né? Cortou, né, as varinhas lá, os galinhos velho seco, e agora tá com um monte de cacho. Já tem uns 7 cachos, você viu lá, diácono? Para que dê mais fruto. Está em mim e eu em vós.
como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Sabe que o diácono ele fala uma frase que nós não sabemos o tamanho do nosso potencial. Eu te falo que você também não sabe o tamanho da sua força, o tamanho da força que está em você, o tamanho da força que há em nós. Às vezes nós não fazemos menção do quanto nós podemos em Deus, das coisas que nós podemos superar em Deus, coisas simples e coisas grandes, das mínimas coisas até as grandiosas, nós podemos superar em Deus. Eu já falei aqui que eu tinha um bloqueio terrível em falar em público. Quando íamos apresentar um trabalho na escola, eu ficava ali me escondendo. Eu não falava em público de forma alguma. Mas em Deus nós superamos todas as coisas. Pessoas que têm complexos de inferioridade, complexos, condição financeira, sabe, nós podemos superar todas essas coisas, há uma força em nós. Há uma força em nós podemos superar em Deus sim. Podemos superar em Deus sim. Podemos. Lembrando da palavra que nós lemos em Filipenses, estar contente com o que temos, ser feliz com o que temos, com o que recebemos de Deus. Queremos mais, então vamos lutar por isso, sim, mas felizes, contentes. Não sabemos o dia de amanhã, e se amanhã acontecer algo ruim, então nós iremos fazer o que? Desistir? Não, porque estamos contentes com o que temos, porque nós recebemos de Deus. Podemos todas as coisas, Pepe. Podemos todas as coisas. Podemos. Em Deus nós podemos lutar pelo nosso casamento. Podemos lutar sim. Podemos influenciar pessoas positivamente. Podemos em Deus sim. Podemos abençoar a vida de outras pessoas, porque há uma força em nós. Nós podemos sim. Pelo poder que há em nós, podemos. Nós podemos. Você que é família, que está aí com o seu familiar, diga sim, você pode. Mas diga, você pode. Nós podemos, Pepe. Não é partido político, mas nós podemos. Podemos, em Deus nós podemos, em Deus nós podemos. Ah, mas eu não me sinto bem, eu não me sinto forte. Então se fortaleça na força do seu poder, o busque. Busque-o. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Achegai-vos, pois, a mim, então eu me achegarei a vós. Vamos buscá-lo, porque nós podemos. Eu não tenho força nem para buscar, você tem sim. Se levante. Lembra do filho pródigo? Estava com fome em um lugar de lama, desejando comer as bolotas dos porcos. Sabe o que ele fez? Ele se levantou. Levantar-me-ei, irei até a casa do meu pai. Nós podemos. Ainda que a gente esteja longe, de alguma maneira nós podemos. Busque o Senhor. Busque. Há uma força dentro de nós que a gente não tem noção. Se coloque de pé.
Pode abaixar a luz. Aleluia. Há uma força em nós. Aleluia. Há uma força em nós. Feche seus olhos. Vamos fazer uma reflexão da nossa vida agora. Faça aí no seu lugar uma reflexão da sua vida. Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui, se for fazer uma reflexão, chegará ao entendimento de que, se fosse por você mesmo, você não estaria aqui hoje. Se fosse por sua causa, você não estaria aqui hoje. Porque se fosse pela minha causa, por minha causa, eu não estaria aqui. Mas eu estou aqui por um motivo. Primeiro, porque o Senhor nos ama. O Senhor me resgatou. E o segundo é porque há uma força dentro de mim. Faça uma reflexão. Até outro dia, como que não estava a sua vida? Sem expectativa, sem esperança, infeliz. Mas você encontrou o Senhor. Você descobriu um amigo que se chama Jesus, na pessoa agora do Espírito Santo, que está conosco em todo o tempo. Faça uma reflexão. Veja só como a sua vida era há alguns anos atrás, pelas coisas que você passou. E hoje você pode se contentar. Hoje você pode se contentar. Hoje você pode ser feliz com aquilo que tem. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem uma igreja, você tem amigos. Você tem uma profissão, você tem um trabalho. Você tem paz. Talvez você pense assim, que você não tem mais forças, ou talvez você pense assim, que em questão do reino de Deus, em questão da obra de Deus, até aqui é o que basta. Mas eu te digo que você pode ir além. Enquanto Jesus era preso e levado pelos soldados ao Sinédrio, a Pilatos, talvez o discípulo que mais tenha se destacado em meio à caminhada de Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes. Você conhece a história? Pedro nega Jesus 3 vezes, ele falha. Jesus morre, ressuscita.
Jesus encontra Pedro outra vez. O encontro acontece. Então Jesus faz aquelas perguntas tão famosas: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pela última vez, Pedro, ele se entristece. Você sabe, Senhor. Pedro, ele não se sentia mais aquele discípulo de antigamente. Talvez ele se sentisse fraco, limitado. Mas Jesus, ele olha para Pedro e fala assim: olha, você quando era moço, você ia onde você queria, você se vestia do jeito que você queria, mas um dia você vai ser velho, vão colocar roupas em você, vão estender a mão para você, então vão te levar a um lugar que você não deseja ir. E o texto diz que Jesus falava acerca da morte de Pedro, que haveria de ser para a glória do Senhor. Pedro haveria de morrer por causa de Jesus. E Pedro não fazia ideia disso. Pedro não fazia ideia disso. Talvez hoje você não faça ideia daquilo que o Senhor tem para você. Mas eu falo para você que há uma força dentro de nós que nós não imaginamos. Há uma força dentro de você que você não imagina. Pedro estava falando ali: Senhor, eu te amo. Mas não é este amor ágape. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você vai morrer por minha causa, porque há uma força dentro de você que nem você sabe. As coisas darão certo no nome de Jesus, porque há uma força em nós. Não pense que você suportou tantas coisas porque você é forte ou porque você é bom, não. É porque há um poder dentro de nós. É porque esta palavra está em nós. Estamos enxertados na videira. E precisamos continuar. E precisamos continuar. Continuar. Permanecer. Dia após dia. Permanecer. Permanecer, e nós venceremos. Irão se levantar barreiras, mas nós passaremos por cima delas. Irão aparecer dificuldades, mas nós iremos atropelar as dificuldades. Não é um discurso de invencibilidade, não é isso. Mas é um discurso de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o próprio Deus. É o próprio Deus. É Ele. Aleluia. É Ele que nos fortalece. Pastor William.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um culto em sua casa, por mais um domingo. Essa semana nós celebraremos o Natal, e que domingo que vem nós possamos estar em sua casa, apesar da correria, Pai, que essas datas geram em nossas vidas, que nós possamos estar aqui em sua casa e possamos fazer o melhor para o Senhor. Se estamos aqui até essa data é porque o Senhor nos sustentou, é porque nós conseguimos sobreviver a este ano para a sua glória, para a sua graça, Pai. Nós estamos vivos porque o Senhor nos sustentou. Como foi ministrado, Pai, há um poder grandioso dentro de nós, e esse poder nos preservou para que chegássemos até essa data intactos, Pai. E que em nome de Jesus, no domingo nós possamos estar aqui. Quinta-feira não haverá culto, mas que no domingo nós possamos estar aqui dando o nosso melhor, tanto do domingo que vem como no próximo. Nós possamos estar aqui não fazendo planos apenas, Pai, para o ano que vem, mas começar agora, não como as pessoas têm feito aí fora. O ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou aprender não sei o que, o ano que vem, não, nós queremos, Pai, fazer o nosso melhor desde já, é começar agora, não é deixar para o futuro. Hoje é o tempo aceitável, e é a partir de agora que nós começamos a fazer aquilo que agrada ao Senhor. E estar em sua casa é agradar ao Senhor. Estar em sua casa é andar em fé. Estar em sua casa é andar em amor. Apesar das pessoas falarem que não precisa mais, Pai, congregar, nós estamos cumprindo a sua palavra, como está escrito em Hebreus, e nós continuaremos cumprindo a sua palavra. Nós continuaremos fazendo o nosso melhor. Há tantas desculpas, Pai, para não vir para a igreja, mas não há desculpas para ir ao banco, não há desculpas para ir ao supermercado, não há desculpas para ir ao futebol. Mas quando se trata de adorar ao Senhor, porque o Senhor é invisível, há tantas desculpas, há tanto cansaço, há tanta procrastinação, Pai. Mas nós queremos mudar a partir de hoje aquilo que é de responsabilidade nossa. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua semana, que possa ser próspera, que o Senhor possa te guardar, que no meio dessa loucura que talvez o litoral vai virar, o Senhor possa guardar você mais uma vez, guardar a sua família, que você passe seguro em sua casa, que toda calamidade, homem mau ou qualquer outro tipo de violência que queira se apegar à sua família, à sua casa, em nome de Jesus nós paralisamos. Que você possa estar tranquilo, ferramenta nenhuma, arma nenhuma prosperará contra o Senhor. A palavra de Deus foi lançada, ela não voltará vazia. Levante as suas mãos, tanto você que está aqui como você que está em casa, e receba a bênção de Deus que diz: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória, com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, amém.